Como é que o setor público brasileiro encara o desafio que é enorme de gerenciar projetos de ciência, tecnologia e inovação? A gente sabe que são projetos complexos, muitas vezes imprevisíveis. Pois é, vamos mergulhar nisso para entender qual é o manual, qual a estratégia que o Brasil está usando para transformar essa incerteza toda em oportunidade. Para a gente ter uma ideia clara do desafio, vamos fazer uma comparação. Pensa só. De um lado, a construção de um arranha-céu. É claro que é algo super complexo, mas é previsível. A gente já sabe como fazer, existe um passo a passo. Agora, do outro lado, imagina um projeto de ciência, tecnologia e inovação, tipo desenvolver uma nova terapia genética. Isso não é só complexo, é fundamentalmente imprevisível. O risco de dar errado, o fracasso técnico, é uma possibilidade real que está ali o tempo todo. E aí a gente chega no ponto central de tudo, a alta incerteza. E essa incerteza vem de todos os lados, sabe? Tem a incerteza técnica, será que a tecnologia vai mesmo funcionar? Não tem garantia nenhuma. Tem a incerteza de mercado, beleza, funcionou, mas e aí? Vai virar um produto que as pessoas querem comprar? E às vezes o resultado principal nem é um produto que se pega na mão, mas sim conhecimento puro. É justamente por causa disso tudo que a gestão desses projetos tem que ser completamente diferente. Ok, então, como é que se lida com tanta incerteza? A resposta está num verdadeiro manual de inovação, um conjunto de ferramentas. Agora a gente vai abrir essa caixa de ferramentas para ver os conceitos e as metodologias pensadas exatamente para navegar nesse terreno tão desafiador. E a primeira ferramenta desse manual tem tudo a ver com gente, com pessoas. Para um projeto desses dar certo, é crucial que cada um saiba exatamente o seu papel. Olha só, tem um patrocinador, que é quem traz os recursos, o dinheiro, o apoio político. Tem o líder do projeto, que é, digamos, o capitão do barco. A equipe do projeto, claro, é quem põe a mão na massa. E a organização executora é a estrutura por trás, dando todo o suporte. Deixar isso bem claro desde o início é o primeiro passo para colocar ordem no caos. Certo. Agora, para navegar nesse território cheio de incerteza, é preciso ter um mapa. E uma das ferramentas mais importantes para isso é o que se chama de níveis de maturidade tecnológica, ou TRL, uma sigla que a gente vai ver bastante. Pensa numa régua que vai de 1 a 9 e que mede o quão pronta uma tecnologia está. É com base nessa escala que agências de fomento, como a FINEP, por exemplo, decidem onde e como vão colocar o dinheiro. E aqui a gente vê essa jornada na prática. Olha que interessante. Lá nos níveis 1 a 3, a coisa está no laboratório, é pura pesquisa, teste de conceito. Depois, nos níveis 4 a 6, já sai do papel e vira um protótipo. Imagina aquele drone agrícola do nosso exemplo. Primeiro ele é testado numa estufa, depois num campo pequeno, um ambiente controlado. E, finalmente, nos níveis 7 a 9, o negócio fica sério. O drone vai para uma fazenda de verdade, em condições reais, e aí sim o produto pode ser lançado no mercado. Cada etapa dessa tem seus próprios riscos e, claro, precisa de um tipo diferente de investimento e atenção. Bom, se o TRL é o nosso mapa, a gente ainda precisa de uma bússola, certo? E é aí que entram os modelos de gestão. Aquele modelo mais antigo, cascata, que é todo rígido, sequencial, ele funciona super bem para construir um prédio, onde tudo é previsível. Mas para pesquisa e desenvolvimento, não dá. É por isso que o mundo da inovação abraçou os modelos ágeis. A ideia aqui é diferente. Em vez de um plano gigante e engessado, o projeto é quebrado em ciclos curtos. Ao final de cada ciclo, alguma coisa entregue, é testada e o plano é ajustado com base no que se aprendeu. É um jeito de gerenciar que não foge da mudança. Pelo contrário, ele a abraça. Então, vamos recapitular. Já temos as ferramentas, um mapa, que são os TRLs, e uma bússola, a gestão ágil. Mas como isso tudo funciona quando a gente sai de um único projeto e pensa numa escala nacional, no país inteiro? É exatamente aqui que esse manual é colocado à prova, numa estratégia gigantesca, o Plano de Ação em CTI para Manufatura Avançada, que é a nossa Indústria 4.0. A alma dessa estratégia nacional é, basicamente, construir uma ponte. Pensa assim, de um lado da ponte tem o que a gente chama de impulso tecnológico, ou Technology Push. É tudo aquilo que os laboratórios e as universidades estão criando, as novas descobertas. Do outro lado, tem a pressão da demanda, ou Demand Pull, que é o que a indústria e a sociedade de fato precisam. O grande objetivo do plano é conectar esses dois lados, fazer com que a ciência que nasce na academia vire inovação de verdade, útil para todo mundo.
E onde o Brasil decidiu focar essa energia toda? Em áreas super estratégicas com um potencial imenso. A gente está falando de saúde e meio ambiente, defesa e segurança pública, energia e mobilidade e, claro, agricultura, um setor onde o Brasil já é uma potência global. Mas o plano vai além, olhando para o futuro, para áreas como a descoberta de novos materiais e até a exploração dos recursos do nosso mar, a chamada mineração azul. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: como é que se organiza uma meta nacional tão complexa, tão gigante? A resposta está no modelo bem interessante, pensado em camadas. É o chamado metamodelo, que foi criado para quebrar essa complexidade toda em partes que a gente consegue entender e gerenciar. A base de tudo, o alicerce, é a camada de comunicação e interação. Pode pensar nela como se fosse o sistema nervoso da indústria. É aqui que entram tecnologias como a Internet das Coisas, a IoT e o BIM. Elas criam um grande ecossistema digital totalmente conectado, onde as máquinas, os dados e as pessoas todos conversam entre si, trocam informações. Subindo um nível acima da comunicação, vem a camada de monitoramento e decisão. Se a primeira era o sistema nervoso, essa aqui é o cérebro da operação. É ela que pega aquela montanha de dados gerada lá embaixo e, usando ferramentas como Big Data e inteligência artificial, transforma tudo em decisões inteligentes. E o mais importante, em tempo real, para otimizar o processo de produção o tempo todo. E, finalmente, no topo, a gente tem a camada de produtividade e qualidade. Seguindo a nossa analogia, esses são os músculos do sistema. É aqui que a ação acontece. Tecnologias como manufatura aditiva, robótica e automação entram em campo para executar a produção física, com uma precisão e uma qualidade incríveis, sempre guiadas pela inteligência que veio das camadas de baixo. Tudo bem, essa visão nacional é fantástica, super ambiciosa, mas a gente precisa trazer isso para a realidade, para o chão de fábrica. Como é que isso sai do papel? Como uma instituição pública de pesquisa, uma ICT, por exemplo, dá o primeiríssimo passo para começar um projeto dentro de toda essa estrutura? E a resposta está aqui, no processo do dia a dia, no chão de fábrica da inovação. À primeira vista pode até parecer um pouco de burocracia, mas cada um desses passos é absolutamente fundamental. A descrição e o plano de execução, por exemplo, forçam todo mundo a ter clareza desde o comecinho. A manifestação do NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, olha, isso não é só um carimbo, é um filtro estratégico. É o NIT que vai garantir que o projeto não só é viável, mas que ele está alinhado com os objetivos maiores da instituição e do país. E, por fim, a aprovação da diretoria garante o compromisso e os recursos necessários. É essa estrutura toda que permite que o setor público possa, com responsabilidade, apostar em projetos de altíssimo risco, sabendo que cada esforço individual está contribuindo para a grande estratégia nacional. Bom, então quando a gente junta todas essas peças, as ferramentas como o TRL e Ágil, a estratégia nacional e esse processo prático do dia a dia, qual é a grande conclusão? Por que tudo isso realmente importa? A grande mensagem é que gerenciar inovação é muito, mas muito mais do que só cuidar de cronogramas e planilhas de orçamento. O que está em jogo aqui é a construção de uma capacidade nacional. É um sistema inteiro pensado para gerenciar o risco, para fazer a academia e a indústria conversarem e colaborarem e, no fim das contas, para transformar aquelas ideias que nascem nos laboratórios em progresso de verdade, progresso económico e social que a gente pode sentir no dia-a-dia do país. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se o Brasil tiver um manual claro, com as ferramentas certas, uma estratégia bem definida e processos que funcionam, será que a alta incerteza, aquela característica que parece ser o grande problema da inovação, não pode deixar de ser uma ameaça para se transformar, quem sabe, no nosso maior trunfo estratégico?